Mas o negócio, Breno, tipo assim, no primeiro momento tinha uma estratégia que seria bom para a população, pelo menos de forma geral. Depois ela migra para um entendimento que vamos continuar desenvolvendo a industrialização aqui, mas vamos tirar a vantagem do povo nessa hora. O que me faz ficar reflexivo nesse momento é que já era parte do capitalismo aqui. E eles falam que o capitalismo é incontrolável. Quando você pega, começa a industrializar, você tem de alguma forma alguma classe que vai ser beneficiada com isso, que não é só a elite ali. Vamos pensar uma classe média que vai ser beneficiada, que vai começar a ganhar grana, vai começar a viver melhor. Ela vai surgindo naturalmente. Quando ela surge, de alguma forma, eu imagino que essa classe média ela arrasta parte da classe abaixo dela junto, que também vai crescendo. Por que isso não acontece aqui? Sabe aonde a gente separa a classe média dessa base que está ali embaixo? Pensando que as grandes indústrias são formadas pelos interesses próprios ali, que eram vamos pensar da parte do agroexportadora. Mas aí você vai criar um monte de fabriquetas, de pequenas, outras grandes mini-indústrias, que vão buscar lá nessa base de baixo. E de alguma forma, sabe, vai tracionar uma base grande ali. Sabe, tipo assim, classe média faz uma mini empresa ali e gera 50, 30 empregos. Né, de pessoas qualificadas, com baixos salários até então, mas que começam a se especializar. Onde a gente quebra o nosso ciclo? Sabe, Breno, antes de você responder o Robertinho, é legal falar o tanto que o Robertinho é essencial nesse podcast. Porque o Robertinho o Robertinho ele gosta muito de você, sabe? Só que ele não acredita em você. E ele acha que você tenta enganar ele o tempo todo, assim. Não, ele vê você como uma raposa. Uma raposa que tenta fazer um revisionismo histórico aqui do podcast e ludibriar o Robertinho. Não, bom, o Robertinho é bom. Pergunto, Breno, não é porque ele consegue me ludibriar. É porque você me convence. Ele tem medo, ele tem medo de ser convencido por você. Não, eu peço para ser convencido. Olha, essa é a verdade. Veja, não existe nenhum país no qual a economia prospere ou regrida em estado puro. Todos os fenômenos acontecem simultaneamente. Muitos fenômenos acontecem simultaneamente. Se você for para o mais miserável país da África, você vai encontrar ilhas de excelência, onde fenômenos que parecem ser do capitalismo moderno estão acontecendo. Né? Então, o problema que eu acho, que sempre foi um problema dos economistas de direita ou de esquerda, mais os de esquerda, porque os de direita tinham foco em outras coisas, né? Era tentar interpretar o que acontecia com o Brasil. Embora eu tenha certas críticas a essa formulação, eu creio que é bastante interessante as elaborações do pessoal da teoria marxista da dependência. Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, porque eles compreendem um fenômeno que a esquerda não compreendia até o surgimento do pensamento deles. Né? A esquerda achava que o Brasil tinha problemas de subdesenvolvimento porque o nosso capitalismo estava travado. O capitalismo brasileiro podia ser destravado. Para ser destravado, tinha que fazer a reforma agrária e tinha que se libertar do domínio norte-americano, do domínio imperialista. Essas duas travas eliminadas, o capitalismo brasileiro ele poderia se desenvolver como aconteceu, por exemplo, com o capitalismo europeu ou com o próprio capitalismo norte-americano. Tá? Esse pessoal da teoria marxista da dependência disse, não é assim que acontece. O que acontece é que o capitalismo brasileiro ele precisa dessas travas. Ele não consegue viver sem essas travas. Porque a base da acumulação do capital no Brasil, ela é a superexploração do trabalho, poder pagar salários baixíssimos, é o monopólio da terra, é a existência desses grandes latifúndios e dessas grandes propriedades rurais, e é a dependência externa, porque a dependência externa elimina a necessidade de investir em ciência e tecnologia. Você é um repetidor da tecnologia que você compra. Então é um capitalismo com baixos custos de produção, que gera altos lucros, mesmo numa situação de subdesenvolvimento. Isso a esquerda não entendia antes do pessoal da teoria marxista da dependência. Mesmo o Celso Furtado não entendia isso. Né? Ficavam sempre buscando como resolver as travas, achando que haveria aliados dentro da elite para eliminar essas travas. Poxa, o que nós queremos é desenvolvimento capitalista, é mais mercado interno, é mais ciência, mais tecnologia, mais desenvolvimento, como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Por que vocês estão contra isso? A gente não conseguia entender por que o pessoal, o grande empresariado era contra. E o pessoal da teoria da marxista da dependência foi lá e disse, é porque isso não atrapalha a vida deles. Ao contrário, o lucro é garantido por isso. Se você criar uma situação no qual os salários sobem, eles são obrigados a investir em ciência e tecnologia até para aumentar a produtividade do trabalho. Faz reforma agrária para resolver o problema do estoque de terras. O lucro deles vai embora. A maneira como eles aprenderam a lucrar desaparece. Eles vão trabalhar no risco o tempo todo. Então, isto é uma contradição. O capitalismo no Brasil não resolve o problema do desenvolvimento. Essa é a grande contradição. Não sei se o Cobor está de acordo. Você não tem como resolver o problema do desenvolvimento brasileiro no capitalismo. Nem de nenhum país periférico, aliás. No capitalismo. Você precisa
talvez seja o passo que o Celso Furtado não dá. Sim. Né? Você precisa superar o capitalismo para poder resolver o problema da dependência dos países periféricos. Eu não estou aqui falando de casos de países pequenos, que é uma outra história. Um país como o Brasil, não tem como. Hoje é muito pior. Por que é muito pior? Porque essa fase da financiarização agregou à burguesia brasileira um outro ganho fascinante que antes não existia, que é a possibilidade de você botar o dinheiro aplicado no banco, ir para a Croácia, passar 6 meses num barco, tirando foto para o Instagram, fazendo festas. Vorcário, gente. Gente, o Vorcário gastou 200 milhões de reais numa festa. Não é isso que saiu nos jornais? Vocês têm ideia do que é gastar 200 milhões numa festa? Eu não sei nem o que é gastar 200 milhões em casa. Eu não sei o que então, é um grau de parasitismo que não se restringe ao Vorcário. Pode ir atrás de todos os outros. É um grau de parasitismo provocado pela financiarização. Você tem um dinheiro que está rendendo sem gerar valor social. O dinheiro, ele rende um juros que é embolsado por quem é dono desse capital. E esse cara vive do jeito que vive como viviam os reis da Idade Média. Porque os reis da Idade Média viviam pior que o Vorcário. Então você tem uma burguesia parasitária. Uma vez, o Miguel Arraes estava voltando não sei se o Coboro conhece essa história. O Miguel Arraes estava voltando do exílio e foi feita uma entrevista com ele nas páginas amarelas da Veja. Né? E aí, ele o tempo todo criticando as elites brasileiras, criticando a burguesia brasileira. E alguém pergunta, o jornalista está entrevistando, ele pergunta, mas, governador, qual é a solução? Ele diz, se eu pudesse jogar a burguesia ao mar. Nós temos que nos livrar dessa elite. Não é com ela, é contra ela. Ela não tem jeito, não tem conserto mais. E eu acho que a história deu razão ao velho. Não tem conserto. Não tem... A taxa de investimento no Brasil, a chamada formação de capital fixo, é ridícula. Está circulando, mesmo com o governo Lula, está abaixo de 16%. A China se desenvolveu com uma taxa de formação de capital fixo em 40%. E se você olhar para a Europa e para os Estados Unidos no momento de desenvolvimento, eram taxas desse padrão. E a taxa de estabilização é de 25%. O Brasil não chega perto da taxa de estabilização. Porque o cara embolsa o dinheiro. O sistema é predador, porque essa elite é predadora. No Brasil, faltou uma revolução burguesa. Eu estou convencido disso. Faltou a revolução burguesa. Os Estados Unidos fizeram 2, como eu já disse, a França fez a sua, a Inglaterra fez a sua, o Brasil nunca fez uma revolução burguesa. Porque a burguesia brasileira não quer fazer revolução nenhuma. Aqui no Brasil, Robertinho, a classe trabalhadora tem que fazer a revolução burguesa. E por isso por isso tem a crítica que o Brasil não tem uma burguesia nacional, né? Porque a nossa burguesia nunca foi uma burguesia nacionalista, né? Nunca pensou no país. Só mudou de país, né? Só mudou. E aí, assim, corroborando com o que o Breno falou, o Breno sabe o tanto que eu gosto de Celso Furtado, né? Talvez eu não concorde um pouco, porque hoje, assim, obviamente com toda a experiência, ter lido outros economistas também, e lendo novamente essas obras do Celso Furtado, a Formação Econômica do Brasil, a Teoria Política do Desenvolvimento, o Mito do Desenvolvimento, eu consigo enxergar no Celso Furtado, talvez isso que você falou que ele não tenha, eu consigo enxergar que ele tinha isso bem claro. Quando ele faz a crítica que a diferença nossa dos Estados Unidos, principalmente quando se descolou, é que a gente nunca teve uma elite que pensou no Brasil, né? A gente não teve uma elite que fez essa revolução burguesa, né? Eles eram burgueses de outro país, que explorava o nosso próprio, né? Até porque o Brasil é um país que foi colonizado, né? E brasileiro mesmo são só os índios, né? Todos nós somos descendentes de algum outro povo que colonizou o Brasil. Então, eu acho que isso também talvez seja alguma dificuldade que a gente tenha, sob o ponto de vista sociológico, né? De pessoas que pensem realmente no Brasil. Porque a elite é a mesma elite sempre, né? São herdeiros de uma formação que teve no Brasil desde a colonização. Então, esse pessoal, talvez o Arraes esteja certo, só se livrando deles, né? Eles mesmos nunca vão ter essa visão que a gente que está sendo crítico tem, né? E o que eu vejo que o Celso Furtado, nas obras dele, ele sempre fez essa crítica, não só às elites, mas também de como a gente mudar e industrializar o país, né? Isso não está na obra deles, até uns dados que eu estava olhando, que me ocorreu e eu olhei. Está na obra dele que ele fala que sempre nesse período da formação econômica do Brasil, os períodos em que o Brasil foi favorecido, né, pelos termos de troca, mesmo sendo um país agrícola, né, termos de troca é tudo aquilo que a gente exporta e a gente consegue importar, né? Eu gosto de simplificar assim, se eu exportar $100 de soja, eu consigo importar 80 de produtos manufaturados. Então, nosso termo de troca 80, ele é desfavorável ao Brasil. Nos períodos em que os termos de troca foi favorável no Brasil, o único que o Brasil se aproveitou foi na época do Vargas, da indústria cafeeira, que é exatamente o período que o Breno citou aqui, que eu lembrei, de 30 até final da década de 60 ali, o Brasil teve os termos de trocas favoráveis a ele, mesmo sendo um país que ainda exportava muito café. Mas foi favorecido, ele teve esse favorecimento na época do açúcar, do ciclo do açúcar.
que foi favorecido pela revolução dos escravos no Haiti, que desarticulou toda... O Haiti era um dos maiores produtores de açúcar. Aproveitado o ciclo do açúcar para virar a primeira potência industrial do continente. E não se aproveitou porque a elite falou, não, agora ficamos muito mais ricos, vamos acumular essa riqueza, porque eu vou desenvolver o país. Né? E vamos esperar o próximo ciclo. E aí, sob a batuta do Vargas, que a gente teve esse período que os termos de troca foi favorável, e ele se utilizou, não enfrentando a indústria cafeeira, que aí o Celso Furtado também defende isso, que a gente precisa aproveitar as nossas vantagens comparativas, que ainda são agrícolas, mas aproveitar esse excedente para desenvolver o país, não para deixar as pessoas mais ricas só. E o Vargas conseguiu fazer essa conciliação com a classe rural, né? E começar a industrialização do país, que se seguiu até o golpe militar. Quando veio o golpe militar, que coincidentemente foi quando o João Goulart tinha colocado o Celso Furtado, né? De 62 e 63, ele era o ministro do Planejamento, ele tinha isso em mente, por isso eu faço uma brincadeira, quando eu olho para trás, se não tivesse o golpe militar, o Brasil seria muito diferente. Se continuasse o João Goulart, o Celso Furtado, com esse pensamento estratégico de longo prazo, o Brasil seria completamente diferente hoje. Talvez uma grande potência econômica saindo da periferia do capitalismo, que era a grande crítica do Celso Furtado. Enquanto a gente ficar reproduzindo a vida dos outros, fazendo industrialização só do ponto de vista da substituição, né? Que é o que a elite sempre fez. Por que eu quero uma indústria de automóvel se eu posso comprar uma Mercedes, se eu posso comprar um Audi, se eu posso trazer tudo de fora? Eles não têm interesse em fazer isso, né? Desde que eles consigam reproduzir a vida dos países mais ricos. Então a gente não tem essa burguesia nacional. Então, eu faço essa defesa, Breno, porque assim, não está na obra dele, mas eu de alguma forma consigo enxergar que isso... Ele ia até a fronteira. Ele iria nessa fronteira, porque ele também... A gente sabe hoje, é muito claro, acho que é a dúvida do Robertinho, né? Não adianta a gente industrializar o país se a gente não caminhar para a fronteira tecnológica. Se a gente ficar produzindo bens, né, intermediários, não adianta, porque, como o Breno falou, nosso investimento em formação bruta de capital fixo está em 16, né? O Breno deu o exemplo da China em 40. A China não só elevou isso aqui, mas a grande maioria da formação bruta de capital fixo é investido lá dentro, na própria indústria chinesa, produz os bens de capital. Então a gente tem que tomar o cuidado também de não crescer para 40, mas essa diferença dos 24 está indo para fora, para importar bem de capital, para industrializar o país. E o Brasil já se mostrou capaz de fazer isso, né? De produzir bens de capital para industrializar o país. E isso só sob a batuta do Estado, porque a nossa elite não quer isso. É só o Estado que é capaz de fazer isso. Porque ganho de produtividade, respondendo à dúvida do Robertinho, se dá através de inovação, de tecnologia, de melhoria de processo. Que é essa grande discussão agora na escala 6 por 1, eles acham, inclusive, muito tosco, trabalhador. Que é trabalhar mais. Não, ganho de produtividade é o cara trabalhar 10 horas em vez de 8. Não, ganho de produtividade é agregar processo e tecnologia do processo. Robertinho, a taxa de produtividade do Brasil patina há 30 anos. Sim. E não patina porque os trabalhadores brasileiros trabalham pouco, porque os trabalhadores brasileiros trabalham muito. Patina porque o empresariado não investe em ciência e tecnologia. Não investe em ciência e tecnologia. É ridículo o investimento em ciência e tecnologia. E é até compreensível, né, Breno? Porque sob o ponto de vista econômico, das finanças corporativas, eles não vão investir porque não dá retorno. Vai dar retorno Isso é o papel do Estado, entendeu? Tem que ser o Estado para fazer isso. É o papel do Estado. Agora o Estado tira o dinheiro da onde? Cobrando imposto desses caras para poder fazer isso, né? Por isso que eles também não querem que o Estado faça isso. Porque alguém tem que pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta é quem está tendo lucro. Eu me lembro... E era vivo ainda o Celso Furtado, né? Eu me lembro quando teve o Plano Cruzado, que tinha um monte de problema, era um desastre como estrutura, né? Mas o Plano Cruzado, no curto prazo, ele fez disparar a capacidade de consumo, né? E eu me lembro que tinha matérias na imprensa brasileira naquela época que falavam, é a alegria do empresariado, né? A capacidade de consumo está crescendo em todos os itens. E eles foram entrevistar os empresários, achando que ia ter uma festa do empresariado, dizendo, agora vai, tá? O poder de consumo está aumentando muito, porque os preços estão... fim da inflação. A maior parte dos empresários entrevistados era, não, isso aqui é um absurdo, porque não vai ter como atender, não tem oferta para atender esse aumento de renda provocado pelo fim da inflação, não é razoável isso. Porque qual é o raciocínio? Os caras não querem investir em expandir a produção. Não querem ganhar mais com uma margem menor. O segredo do capitalismo brasileiro é margens exorbitantes. É só comparar. Pega a taxa de lucro dos bancos brasileiros e compara com o sistema financeiro de qualquer outro país. É pornográfico. É pornográfico. Nós estamos falando de uma relação de 1 para 4, 1 para 5. O banco brasileiro lucra 5 vezes mais que um banco no exterior, porque não faz sentido a atividade financeira ter uma taxa de lucro superior à da indústria. A conta, isso o Celso Furtado ensinava. A conta não fecha. Porque se a taxa de lucro se a taxa de lucro das empresas ela está menor do que a taxa de juros, o que vai acontecer com o capital? Ele vai estrangular as empresas. Não é? Isso é o mecanismo pelo qual os bancos no Brasil têm uma rentabilidade pornográfica. E muita gente ganha, porque os bancos não ganham sozinhos. As pessoas que têm seus
Investimentos, suas aplicações, que a gente chama, é o único país em que botar dinheiro no banco se chama investimento é o Brasil. Isso chama-se aplicação. Investimento é uma outra coisa, não é? Sim. Investimento é para criar alguma força produtiva. Você põe lá para ter algum tipo de retorno direto. Por que outros bancos privados não vêm para o Brasil se o Brasil é um mercado tão bom assim para os bancos? Porque o Fernando Henrique Cardoso, na reforma financeira dos anos 90, fechou isso. Não é possível. Não, é o sistema financeiro mais consolidado do planeta. O Brasil tem 5 bancos controlando 87% dos fluxos. E o único estrangeiro é o Santander, né? Que inclusive é a subsidiária do Santander que mais dá lucro. Claro. E sustenta o resto do mundo. Sério? O mercado é totalmente fechado. Que isso? Totalmente fechado. Ao contrário de entrar novos bancos, saíram os que tinham. Como é que surge um Nubank da vida aí? Isso aí é realmente Os bancos digitais? Isso aí realmente é um... Vamos pensar uma brecha, uma brecha, uma falha do sistema, porque eles não iam deixar um novo player, né? Com certeza já compraram, mas enfim. Isso foi inovação. Surge. Né? Isso foi pela via da inovação, né? Da tecnologia. Os bancos digitais. Os bancos digitais, eles atingiram uma classe teoricamente mais jovem no início, né? Uma classe mais jovem, mais sedenta por tecnologia, que não sabe o que é uma agência bancária. Sem o investimento em agências bancárias. Os grandes bancos são investimentos pesados, né? Porque tem agência, eles inventaram o banco sem agência. E um custo muito baixo. Mas, né? Depois os bancos acabaram comprando, né? Nada disso dura. Gente, o que fez o Itaú? Que junto com o Bradesco, são os 2 grupos nacionais. Eles já começam a criar seus próprios bancos digitais, a comprar bancos digitais que existem. Claro. Aqui no Brasil não existe uma lei contra o monopólio bancário. Os Estados Unidos, celeiro do capitalismo mundial, se não o celeiro, o ator mais... ainda hoje tem leis de repressão, leis de contenção, ao monopólio financeiro. As primeiras foram aprovadas lá pelo Roosevelt nos anos 30, e mesmo depois das contrarreformas, você não pode ter concentração nacional de bancos, você tem que permitir a existência de múltiplos atores no sistema financeiro. O Brasil é o oposto. O Brasil criou uma legislação de monopólio. O Banco Safra cresceu muito no Brasil também, né? Depois ele reduziu suas operações, ele não está entre os 5 maiores, mas ele é um banco de nicho. O Banco Safra... Eu não vou falar uma coisa aqui porque eu não quero sair preso, mas eu vou dizer, o Banco Safra é um banco que tinha que ser investigado. As operações do Banco Safra não são ortodoxas. Nunca foram ortodoxas. É um banco de nicho, é um banco da alta elite financeira e empresarial, que numa época em que tudo era muito controlado, ele vendia serviços que ninguém vendia. Então, por exemplo, se você queria abrir uma conta no exterior, não podia abrir conta no exterior, a lei não dizia isso? Sim. Mas se você fosse uma agência do Banco Safra, o Banco Safra abria no Republic Bank, que era de outro dos irmãos Safras em Nova York, você abria aqui no Brasil uma conta lá, embora a lei dissesse que não podia. Inclusive, quero convidar o pessoal do Banco Safra, se quiser vir aqui no Três Irmãos. Mas é banco. Eu não vou aqui cometer uma imprudência de dizer que eles agiam contra a lei. Não tenho prova sobre isso. Mas eles eram bancos criativos. Era um banco criativo. Um pouco heterodoxo. Era um pouco heterodoxo. Hoje eles perderam essa vantagem comparativa, já tem muitos anos. A economia brasileira se abriu, o fluxo de capitais, como o Cobori contou aqui pra gente, foi desregulamentado. Antes, o controle de capital que o regime militar exercia, e mesmo depois, até os anos 90, era muito rígido. Você sabe como é que funcionava a importação no Brasil, Robertinho? Importação? Você entrava numa fila. Tinha que pedir uma autorização. Fila na Cassex. Eu tive uma empresa editorial nos anos 90, a gente foi importar um equipamento de fotolito, isso nem existe mais hoje, mas era um equipamento eletrônico, já era de editoração eletrônica, mas gerava o fotolito, que na época a base para você poder imprimir um livro, imprimir um jornal. Rapaz, você entrava ali na Cassex e você ficava esperando o Banco do Brasil autorizar a que você pudesse fazer a importação. Você não chegava, importava, pagava a conta e tchau, não funcionava assim. E o Collor foi bom, hein? Então, esse controle de capitais, ele criava 2 situações. Primeiro, ele ajudava a gerir os problemas cambiais brasileiros, que naquela época eram gravíssimos. Nos anos 80, a partir de 78, 79, ele passa a ser... A partir de 73, passou a ser gravíssimos. Isso se arrasta praticamente até os anos 90. Por outro lado, quem vendia facilidades ganhava mercado. Sim. Quem tinha fórmulas... É natural, né? Então você tinha bancos com fórmulas criativas, você tinha consultores, você tinha gente que resolvia, e você tinha corrupção, muita corrupção.
para você passar na fila da Cassex, para você ter uma guia de importação, que chamava, né? A Cassex dava uma guia de importação, que era o teu direito de importar. Não bastava o teu dinheiro, você tinha que ter o direito de importar. Né? Então, aí isso abria espaço para muitos bancos criativos. Não só esse problema, muitos outros até mais importantes levaram a baita crise bancária nos anos 90. O Brasil teve por um fio. Sim. O sistema financeiro brasileiro, quando ocorre as crises de 94, 97 no mercado mundial, ele teve por um fio. Sim. E a opção dos tucanos, que governavam o país do Fernando Henrique, foi... O PROER, né? O PROER, que foi a maior consolidação bancária, acho que da história do Ocidente, né? Porque eles criaram um mecanismo pelo qual a salvação é o seguinte: fundir bancos. Fundir bancos. Não tinha como eliminar a concorrência bancária e consolidar num punhado de bancos nacionais que exerciam monopólio. Virou monopólio, não, virou um cartel. É um cartel. Essa mesa daqui é mais que suficiente para sentar todo o sistema financeiro do país. A reunião da FEBRABAN atualmente, não fosse os burocratas que a FEBRABAN tem, se fosse só os representantes dos bancos, precisa de quantas pessoas? 6 pessoas? Nem isso. Nem isso. Uma mesa daquelas Abrama de 4 lugares, sabe? Aquela mesa vermelha de plástico. 4 caras ali, resolve a parada, né? Tanto que no auge da consolidação, eles se reuniam no apartamento do Setúbal, né? Claro. O Moreira Salles, o Setúbal e o pessoal do Ramador Aguiar. Entendeu? Então isso é algo impressionante, porque o que acontece quando não há concorrência bancária? Primeiro, o preço do que eles vendem é muito alto, que é o preço do dinheiro, não é, Cobori? Não é isso? Sim. A outra coisa é o seguinte: os bancos podem viver tranquilamente de tesouraria. Eles vivem de emprestar para o governo. Eles não têm que correr atrás do Três Irmãos, da empresa do Cobori, do Opera Mundi. Pessoal, tenho aqui uma oportunidade, estou a fim de emprestar dinheiro para vocês, tem uma linha especial para o desenvolvimento de projetos comunicacionais. Eles não têm que fazer nada disso. Risco zero. O Brasil é um país no qual o cliente corre atrás do banco e não o banco atrás do cliente. Sabe qual que é a liquidez diária do sistema financeiro, dos bancos? Quase 1,5 trilhão todo dia. Diário. E é remunerado pela Selic. Então, fazendo tudo o que eles fazem, tem 1,5 trilhão na mesa que eles não utilizaram. E aí o Estado vai lá e remunera pela Selic. Caralho. Então, assim, uma Selic de 14% ao ano? Então. Quando você tem concorrência bancária, isso a gente vê em filme, na literatura, e era verdade, especialmente nos Estados Unidos, né? Mas na Europa também. Então, o sujeito tá lá, um banquinho de uma cidade, ele, puxa vida, ele precisa aumentar o rendimento dele. O que ele faz, o banqueiro? O banqueiro é um negócio invertido, né? Não adianta ele centrar muito dinheiro, porque ele oferece alavorcar uma taxa de juros alta, ele está contraindo uma dívida, ele não está contraindo um crédito. Aquele dinheiro que entra atrás de uma remuneração alta tem que ser remunerado. É uma dívida que ele está contraindo. Então, o aplicador não é o cliente verdadeiro. Para ele poder pagar o aplicador, ele precisa botar aquele dinheiro em algum lugar que gere dinheiro. Além do que ele tem que pagar. Então, quando você tem concorrência bancária, o dono do banco que recebeu esse dinheiro dos aplicadores, ele precisa ir atrás de empresas, de fazendas, de negócios. Ele tem que fazer o negócio girar. Ele tem que fazer o negócio girar. Ele tem que bater na tua porta, bater na minha porta. Você pegar o crédito. Que aquele crédito vai permitir você crescer, e você crescendo... Te ajudar, te dar condições. Ele precisa fazer o network, te ajudar. Pô, você pode crescer, olha, você tá vendendo aí, você tá vendendo amendoim. Puta, eu vou te dizer o seguinte, um cliente meu, dono da fábrica que faz a máquina que moe o amendoim, eu vou te botar em contato com ele. Aliás, eu vou te emprestar dinheiro para você comprar a máquina dele, eu vou conseguir uma melhor condição. Isso que é o banqueiro, que é um agente do desenvolvimento no capitalismo. No Brasil, o gerente do banco não sai da cadeira há 40 anos. Entendeu? Eles não fazem nada. Então, eles lutam por aplicadores e não por clientes. Por que eles querem aplicadores? Porque eles te tomam dinheiro a X% do CDB, pegam o dinheiro, aplicam em títulos do governo e fica sentado esperando. Se você pegar a rentabilidade dos bancos brasileiros, o percentual majoritário da renda deles é na tesouraria. Tesouraria é o empréstimo para o governo. Sim. É um negócio... Isto não tem a ver com o capitalismo que a gente aprende assim nos livros. É um tipo de capitalismo, claro, tem a ver com o capitalismo, eu estou te fazendo uma brincadeira, mas é uma lógica parasitária inacreditável. Como é que o sujeito pode ganhar dinheiro sem agregar forças produtivas ao país? Isso é inadmissível. Isso é usura. Pô, sabe aquilo que a tua igreja proibia há 600 anos atrás? A usura? Sei. E mandava perseguir os judeus por causa disso? Porque emprestavam dinheiro a juros? Jesus ia descer o chicote. Meu cara, é isso. É usura. O sistema financeiro brasileiro é um sistema de usura. Por que cargas d'água que só o Banco do Brasil que empresta para a agricultura?
Ô, Breno, não, tem outros que falando... Tem outros que emprestam. Mas é muito seletivamente. E é contra as taxas também, né? Tu é de dentro do PT. Sabendo disso aí, velho. Vocês não conversam dentro do PT, não? Por que o Lula não chega lá na Febraban lá e não desce o chicote nesses caras lá? Porque, meu caro... Tem que fazer uma carta... Eu não vou defender o Aldo Rebelo, desculpa te interromper. O Aldo Rebelo esteve aqui, falou que foi convidado para ir lá na Febraban, que deram essa carta para ele e rasgou a carta. Falou, eu não assino isso daqui. E era a carta aos brasileiros que o Lula assinou, pô. Bom, não conheço essa história, mas eu vou te dizer uma coisa. Não, a carta aos brasileiros você sabe qual que é. Não, a carta aos brasileiros eu conheço. Essa história do Aldo que eu não conheço. Tá no episódio do Aldo. Depois eu te mando. Veja, o que acontece? Uma coisa é você saber de uma realidade. Eu tenho certeza que o presidente Lula conhece a realidade, porque a gente está conversando aqui. Sim. Se a gente sabe, ele sabe 10 vezes mais. Ele sabe. Outra coisa é você ter a vontade de mudar. E uma terceira coisa é você ter a força para mudar. São 3 coisas. Saber o que acontece, ter a vontade e ter a força. Não é uma coisa só, né? Ele sabe o que acontece, eu tenho certeza disso. Eu também não vou colocar em dúvida a vontade propriamente de mudar. Vai dar o benefício da dúvida. Vou dar o benefício da dúvida. Mas tem um terceiro elemento que é a força. E aí... tem o problema de como você se comporta em relação ao problema da força. É evidente que não há força política no país, força parlamentar, força no poder judiciário, porque nós estamos diante de um Estado controlado pelas elites, para mudar isso. Para estabelecer, por exemplo, uma reforma financeira no país, que é o que o país precisava. Né? Eu me esqueci o nome da lei contra o monopólio financeiro do Roosevelt. Tem 2 nomezinhos com hífen. Eu lembro qual que é. Está inclusive no livro do Celso Furtado. Isso. Me fugiu aqui o nome. Eu lembro que o Furtado faz uma crítica disso. Sim, é o nome de 2 deputados que eles apresentam uma lei que era a lei contra o monopólio. Nós precisamos de uma reforma financeira daquele tipo, que desmonte os monopólios financeiros, que reorganize todo o sistema financeiro. Uma coisa dessa ele consegue aprovar no parlamento? Nem a pau Juvenal. Aí tem o problema... popular não, Breno. Aí tem o problema de como o presidente Lula e o PT decidem lidar com situações em que não há força. Uma forma de você lidar com isso é você naturalizar que você não tem força e negociar dentro do possível. Outra forma de lidar com isso é tentar forçar a situação. É tentar criar mobilização, pressão para ter força. E para isso você tem que fazer com que a disputa de ideias seja muito forte na sociedade. Você precisa dizer o que você quer, mesmo que você não tenha força para aprovar. Para criar uma corrente na sociedade que pressione o parlamento, que pressione o poder judiciário, né? Eu acho que esse é o principal erro do PT, do partido ao qual sou afiliado. Ele não opera nessa metodologia. Não opera na metodologia, vou usar um jargão antigo aqui, bem marxista para o pessoal mais à esquerda que estiver nos ouvindo. O PT não faz uma aposta na luta de classes. Não faz. Não aposta nisso, não acredita mais nisso. Já acreditou, mas não acredita mais nisso. Não há uma aposta nesta metodologia. A aposta é conseguir mudanças e benefícios aos trabalhadores dentro da lógica na qual opera. Essa lógica é muito limitadora. Você pode arrancar uma coisinha ou outra, né? Conseguiu aprovar o fim da escala 6x1 na Câmara, redução dos impostos, reduzir impostos, mas você não cria a base crítica para o que o país necessita. E o que o país necessita é uma revolução. Eu não estou nem dizendo uma revolução socialista como a Revolução Russa de 17. Uma revolução. São as tarefas que a Revolução Burguesa que a burguesia não cumpriu aqui no Brasil porque nunca fez uma revolução. Sim. Nós estamos falando de coisas que não são socialismo, gente. Essa nossa conversa aqui não é sobre socialismo. É porque parece que como o Lula sabe de tudo isso e não faz nada e não provoca essa massa, fica parecendo que ele está se dando bem com isso. Não acredito nisso. Ele tem vantagens pessoais em não confrontar esse sistema. Não acredito em nada disso. Talvez pessoais não, é político. A análise que eu sempre faço, assim, não é que... eu acho assim, a origem do Lula é a origem sindical, né? Ele é um conciliador, cara. Ele não é um cara de partir pra revolução, pra briga, de tudo ou nada. Ele, no limite, ele vai conciliar, entendeu? É uma coisa negativa, não porque ele aprendeu a viver nesse sistema, né? Ele, no limite, ele vai conciliar. Ele não vai enfrentar. Mas vai conciliar por quê? Porque as forças políticas são sempre contrárias, cara. O Brasil nunca teve força política favorável a uma reforma, uma mudança realmente estrutural. Vai conciliar porque a elite vai falar, dá uma pequena concessão aqui para os trabalhadores, dá uma pequena concessão ali, mas mantém o sistema funcionando do jeito que sempre funcionou. Então sempre vai ser, no limite, reformista, né? 40 anos para mudar a jornada do trabalho, gente. Um negócio eu concordo com o Breno, assim, a gente faz a reflexão, faz as críticas, mas eu acho que para mudar o país tem que ser uma revolução mesmo, cara. Então, falando de sistema financeiro aí, o que é, por exemplo, uma XP da vida? Ela surge para fazer o quê? Ela não, porque hoje ela gera boa parte desse capital de investimento que a gente tem, não?
A XP nasceu de dentro do sistema, né? Eu vi a XP nascer. No início, fui várias vezes convidado, inclusive, para fazer parte, né, desse movimento. Então, não sei se você pode falar. Sabe que eu já recebi 2 notificações e os escritórios de advocacia já me ligaram algumas vezes, né? Inclusive, a última foi engraçada, que vou até contar aqui, talvez eu receba outra, né? Mas hoje o programa de pisar em ovos aqui. Todo mundo recebeu uma notificação. Não sei se vocês lembram, na época o Paulo Guedes estava com aquele problema dos fundos de pensão, logo que ele assumiu o governo, como ministro da Economia, e aí ele contratou um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil para defendê-lo, né? E esse escritório de advocacia me contratou para treinar os advogados. E aí eu dei uma espécie de MBA para todo o escritório, uns 20 a 30 advogados, uma espécie de MBA de mercado de capitais, né? E eles, obviamente, depois se tornaram meus amigos. Aí, um tempo atrás aí que eu fiz uma crítica com esse negócio do Márcio, eu tinha recebido uma notificação por e-mail, o advogado respondeu. Aí passou um tempo, eu acho que eu comentei de novo em outro programa sobre isso, aí esse escritório de advocacia me ligou, né? Ele me ligou, até brincou. Falou, pô, recebemos aqui uma demanda aqui pra te processar. Caramba, mano. Mas aí nós falamos, não, pô, o Cobori é um cara sério, um cara do mercado, ele sabe o que fala, não sei o quê. Inclusive foi ele que treinou a gente. Tudo que a gente sabe de mercado de capitais foi ele que ensinou, né? E a gente vai usar esse conhecimento pra processar ele, acho que não. Não, Mas a XP nasceu de dentro do sistema. Ela nasceu... A minha grande crítica à XP, assim, que a XP, eu vi ela nascer, como eu falei, eu fui convidado até porque o meu escritório de investimentos era exatamente a mesma coisa da XP, né? A gente nasceu naquele movimento dos agentes autônomos de investimentos. Então, eles cresceram tomando os clientes dos grandes bancos com o discurso de que, ó, seu gerente fica te vendendo o título de capitalização, fica te vendendo essas porcarias. Vem aqui pro nosso, mais melhor, aqui a gente te orienta direitinho e tal. Só que quando eles cresceram e ficaram do tamanho dos caras, eles estão fazendo a mesma coisa, entendeu? Ou os bancos compraram os caras. O Itaú virou sócio da XP, né? Depois saiu agora recentemente, mas comprou, tinha, acho que não era majoritário, mas tinha mais de 40%. Né? Então, assim, ao se tornar tão grande quanto eles, estão fazendo a mesma coisa, vendendo. Ou criaram departamentos nos bancos para atender distintas faixas. Então, a minha grande crítica é assim: você cresceu criticando eles, agora você chegou ao tamanho deles, faz a mesma coisa. A lei que quebra o monopólio financeiro nos Estados Unidos é Glass-Steagall. Achei que você não ia lembrar, Breno. Não, eu procurei aqui. Vamos aproveitar que tem 7 mil pessoas aqui e jogar o pessoal na conversa? Vamos lá, galera, dá like. Senão a gente não vai ter tempo, né? O Breno hoje tá... Vai ser ao vivo o episódio da noite? Norman Finkelstein hoje às 7 horas da noite, com tradução simultânea. Olha aí, pessoal. Vai ter podcast 3 Irmãos à noite também, né? Quem quiser ficar aqui, fique, mas... Breno, eu te perguntei porque o presidente da B3, o sobrenome dele é Finkelstein também. Ah, é? É o Gilson Finkelstein. Eu tenho um colega de escola que também se chama Finkelstein. Acho que é um sobrenome judaico. Professor Matheus mandou R$5, comentou que o episódio está excelente para recuperar a sanidade mental após o episódio do Adriles, Cobori-san e Breno Altman. Adoro vocês. O Tony Dunkel. Breno e Cobori, quando a China se tornar hegemonia, acham que a tendência é o neoliberalismo acabar? Como acham que o Brasil e a direita chula ficariam? Assim, todo mundo sabe a minha opinião. Eu acho que a China não quer ser hegemônica. Se você olhar a história da China, ela já foi uma potência econômica no mundo durante alguns períodos. E ela nunca quis ser hegemonia. Primeiro, uma característica do povo oriental, né, de toda a base filosófica deles. Segundo, porque não é inteligente ser hegemônico, no meu ponto de vista. Para que você quer ser hegemônico? A China já declarou isso várias vezes. Ela quer gerar prosperidade para o povo chinês. Para que eu quero dominar o mundo? Tanto que essa história da ascensão econômica da China, você não vê ela impondo aos outros países uma agenda econômica, só cooperação, vamos fazer negócio desde que seja bom para os dois. Mas você vai mudar a estrutura da sua economia, você vai mudar uma agenda política, você vai ter que seguir, uma agenda religiosa. Eles não fazem esse tipo de coisa. Então, não vejo uma característica no povo chinês de querer ser hegemonia. Eu acho nem é inteligente ser hegemonia. Eu acho que é inevitável, assim, porque durante muitos anos o povo, pelo menos no Ocidente, olhava os Estados Unidos e o sonho era ser um norte-americano, né? Eu acho que em algum momento as pessoas vão começar a olhar para a China e falar, pô, meu sonho é ser um chinês. Quando a gente estava na China, conversando com alguns chineses, eles mesmos confessaram para a gente que alguns anos atrás eles olhavam para os Estados Unidos com o sonho de lá ser um Estados Unidos na China também. E hoje isso já não acontece mais. As pessoas já não têm esse desejo mais que a China seja um Estados Unidos, porque eles são a China e eles querem continuar sendo a China. Assim, a minha grande crítica é que acho que em algum momento essa característica que você está falando, a China vai ter que chegar à conclusão que o planeta é limitado, né? Você não pode ter expansão econômica para sempre. Porque, querendo ou não, a crítica que eu tenho à China, assim, ela é um socialismo de mercado, mas, sob algum ponto de vista, ela segue um pouquinho da lógica do capitalismo também, né? De acumulação, de consumo desenfreado, né? Caramba. Então, o planeta é limitado, cara. Não tem... E é um estudo, inclusive, que originou o livro do Celso Furtado, O Mito do Desenvolvimento, que é exatamente... Ele fez uma crítica a um estudo encomendado pelo Clube de Roma, ao MIT, que era dos limites do crescimento, limites do growth, né?
que eles falavam que não existia planeta para as economias de todos os países desenvolvidos. Na verdade, a crise do Celso Furtado, o limite do crescimento é real, eu concordo com ele, mas a crise do Celso Furtado isso não vai acontecer porque o capitalismo não vai deixar. O estudo do limite do crescimento quando todas as economias se desenvolverem e chegarem ao nível das economias desenvolvidas, o planeta vai acabar. Vai ser destruição. Isso já tem estudo que hoje... que pode haver uma tendência, um contravapor, que é algo que ninguém pensava nisso há 70 anos atrás, que é o decrescimento populacional do planeta. E que vários países já começam a viver. A China já vai começar a viver. Você tem países cuja população cai a cada ano. A Itália já cai há 20 anos, a população. Então, quando... A ideia que a gente tinha do mundo há 50 anos atrás é que o crescimento populacional era infinito. Você vive já numa situação... Nos principais países, já começa a ver uma tendência do decréscimo populacional. Então, isso vai trazer novos problemas, né? Mas, vamos dizer, pode ser algo, se aproveitado corretamente, pode ser algo bem utilizado para salvar o planeta, né? Sim, mas assim, eu tenho minha crítica porque esse decrescimento populacional vem, e aí um pouco mais filosófico e psicológico, da desesperança das pessoas, né? A gente, pela primeira vez, a geração atual acredita que a vida dele vai ser pior do que a geração anterior. Essa diminui o número de filhos. E aí as pessoas já não querem ter filho, não querem casar, porque ele acha que isso é um peso, né? Sim. Tem países que vivem processos complicados por causa disso. Envelhecimento total, né? O Augusto, que é membro aqui do Três Irmãos, mandou: Breno, sem filtro, qual foi o papel do Jacob Ittar na fundação do PT? E qual sua análise sobre sua carreira política? Tem a impressão de que o partido esconde ele. Gostaria de comentários do Cobori. Olha, eu não acompanhei detalhadamente a carreira do Jacob Ittar depois de um certo momento, né? Porque ele sai do PT. O Jacob Ittar teve um papel importante na fundação do partido. Eu não participo da fundação do PT, mas eu acompanhava. Ele foi presidente do sindicato dos petroleiros ali da região dele. Acho que esqueci o nome do sindicato ali da região de Campinas. É Campinas e uma outra cidade que tem a refinaria. Lá perto de Campinas. Bom, Sorocaba, não? Não. Tem uma cidade menor. Esqueci o nome. Ele era presidente dos sindicatos petroleiros. Foi um líder sindical muito combativo. Quando ocorre a greve geral de 83, ele é um dos líderes da greve geral, ele é um dos líderes da formação do PT, ele é um dos líderes da criação da CUT, também em 1983. Com base na força sindical que ele tinha e do papel que ele já desempenhava no PT, ele é eleito prefeito de Campinas. Aí começa uma outra etapa da vida política dele. Ele faz uma administração ali que foi muito criticada, mas aí depois eu não acompanhei mais. Ele foi um personagem na primeira etapa do PT, vamos dizer, ali entre 1980 até os anos 90, dos primeiros 15 anos do PT, ele foi uma pessoa de relevância, né? E era um líder sindical muito respeitado, muito respeitado. Quer comentar alguma coisa? Eu não tenho comentado assim, porque eu desconheço, né? Como as pessoas acham que eu sou do PT, né? Eu não sou do PT e eu não acompanhei essa história, então não teria comentários a fazer. Sei quem é Jacob Ittar, mas não sei a história nem a carreira dele dentro do PT. Né? Paulinha, exatamente. A galera mandou aqui. Você gostaria que o Breno te convidasse para uma reunião lá no Partido dos Trabalhadores? Ele pode fazer isso. Eu sou um modesto filiado, eu não tenho esse pensamento. Rapaz, você é cabeça pensante. Eu não sou ninguém nessa filha do povo todo. Achei que você ia chamar pra reunião dos banqueiros lá na mesa, que só cabe os 5 ali. Falei, não. A Jéssica Kellen, que é membro aqui do Três Irmãos, também mandou: boa tarde, parabéns pela entrevista. Breno, o que você acha da cena dos dois presidenciáveis Zema e Flávio brincando com taças de leite em Minas Gerais? Essa simbologia ainda se comunicam com grupos extremistas? Eu não vi essa cena, fiquei eu vi, eles brindaram, né? Brindaram com uma taça de leite. Eu vi essa cena. É porque na simbologia é o símbolo da supremacia branca, né? Da supremacismo branco. Por isso. Então eles acham assim, eu acho que ela deve estar comentando, deve ser um apito de cachorro, né? Não. Tá chamando... Entendi, eu não vi a cena. Tá. William Furlan, boa tarde, pessoal. Cobori, o que impede o Brasil de ter suas próprias bandeiras operadoras de cartão? Nós temos, né? A Elo. Na realidade, assim, o que impede é o domínio, né? Você tá vendo o que a Visa e a Mastercard estão fazendo, né? Sempre que você ameaça essas grandes bandeiras, vai ter uma reação, né? O capitalismo é assim, né? O que você acha do Flávio Bolsonaro falando aí pra gente tirar o Pix e agora implementar o Zelle, né? Acho que é Zelle mesmo. Sobre todos os pontos de vista, ele é imbecil, né? O Eduardo Bolsonaro fala. O Zelle não funciona. Primeiro que ele não funciona, ele é muito menor, não é abrangente, é de bancos privados. E eles têm direito de cobrar tarifa, apesar de, na maioria, pelo que eu vi lá, eles não cobram, mas eles podem cobrar tarifa. Então, assim, não tem nenhum tipo de maneira de comparar ele com o Pix, né? Tanto em eficiência tecnológica quanto em capilaridade, abrangência, não tem.
sob o ponto de vista político, é um retardado, né? Ele falar isso aí no momento que eles deveriam estar falando o inverso, né? Tanto que ele saiu agora, esbravejando aí contra a Folha, não sei o que falou, que ele tinha falado, e ele falou isso, né? Ele que era uma maneira do Brasil negociar com os Estados Unidos, era, por que não o ZL, né, que funciona aqui, ao invés do Pix. Então, assim, sob todo ponto de vista, é um imbecil, né? Lá no PT, vocês têm medo, tipo, do Trump vir com helicóptero aqui no Brasil e levar o Lula pra ficar lá junto com o Maduro, assim? Nunca ouvi ninguém falar disso, né? Você acha que existe essa possibilidade com esses ataques, né? Ninguém imaginava que ele faria aqui na Venezuela, né? Será que o Lula não tá preocupado com isso, não? Não sei dizer. Não sei mesmo. Mas eu vou perguntar pro Haddad. O Haddad vai estar aqui amanhã. É boa pergunta. Boa. O Vento Leste, canal do nosso amigo Ali Ramos. Excelente live. Estou ouvindo aqui e faço relatórios no trabalho. Abraço. E o Pedro, 4458. Os dois muito inteligentes. Baita aula de história do Brasil. Mas não engulo todos os intelectuais ignorarem completamente o presente. Parece que não vivemos no país que vivemos ouvindo eles falarem. Estamos próximos do narco-estado. Caramba, velho. Tem uma galera de direita deixa eu fazer um pequeno comentário. Não sei se o Breno deve estar vendo. Ele, pelo que eu entendi, ele nos elogiou, mas depois citou o negócio do narco-estado. Então ele está dominado por esse discurso do sistema imperialista. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Já falei, os Estados Unidos está preocupado com democracia, com terrorismo, tráfico de droga. Ele nunca esteve preocupado com isso. Se fosse assim, não teriam terroristas que são aliados, não teriam ditadores que são aliados. E eles resolveriam o problema deles do tráfico de drogas. Eu costumo dizer, não é o berço do capitalismo. Eles deveriam saber que onde há demanda, há oferta. Eles são o maior consumidor de droga do mundo. Então ele tem um problema de saúde pública dentro dos Estados Unidos, né? Só que eles acham que é um problema policial. O grande problema, acho, do combate às drogas é você achar que isso é só um problema de repressão policial. O uso de drogas é um problema de saúde pública, né? Em primeiro lugar, né? Então, se os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas, ele gera demanda, vai ter oferta. Eles deveriam saber disso, né? Como país capitalista. Onde há demanda, há oferta. Então, e os Estados Unidos viraram o país com a maior quantidade de alcoólatras e o maior consumo de álcool do mundo debaixo da vigência da lei seca, né? Eles tinham que ter aprendido com alguma coisa. Exatamente. Não é? Ali que se estimula, porque há uma lógica, que é uma lógica econômica, não é psicológica, é uma lógica econômica. Onde quando você provoca escassez, você provoca demanda. Sim. Por isso que a publicidade sempre trata todos os produtos como exclusivos. Você quer uma mala exclusiva? Última chance. Última chance, porque a escassez... Inclusive no mundo de hoje, do marketing digital. Claro, né? gera demanda. Escassez, né? Gera demanda, entendeu? Então, a lei seca provocava isso. E isso provoca... É um grande fracasso a guerra às drogas. E esse conceito de narco-estado, só para responder ao nosso espectador, a gente tem que tomar cuidado com esse conceito. O Brasil é um narco-estado? Definitivamente não. Eu acho narco-estado, rigorosamente, nós tivemos um caso na América Latina, que é a Colômbia. Porque os cartéis colombianos passaram a controlar as instituições do país. México não? México bem menos. México é regional. México é muito concentrado em Sinaloa, que é a região fronteiriça ali, região norte, em que se concentra o cartel de Sinaloa. Não é? E outras regiões. Ele não chega ao Estado Federal com a força que chega nessas regiões. Embora eu reconheço que no México há esse risco do narco-estado. A Colômbia, os cartéis tinham tanta força financeira, que eles começaram a comprar mandatos. Não é comprar um ou outro deputado. Eles começaram a formar bancadas. A um ponto tal que o próprio Pablo Escobar se elege deputado. Não é? E as campanhas presidenciais, até de candidatos mais progressistas, eram financiadas pelo narcotráfico. Houve uma eleição na Colômbia nos anos 90, início dos anos 90, né? Meados dos anos 90. Início dos anos 90, em que eles tiveram uma grande ideia. Vamos permitir que as pessoas depositem em contas bancárias o que elas quiserem para financiar campanhas eleitorais. Você não precisava se identificar. Você tinha um limite de depósito e você financiava dessa maneira. O narcotráfico lavou o dinheiro das campanhas eleitorais dessa maneira. Houve um processo contra o presidente Samper, aquela coisa toda, um escândalo lá, acho que no final dos anos 90. Né? Então, a Colômbia teve um fenômeno de narco-estado. A polícia era comprada pelo narcotráfico, as instituições federais, os juízes federais. O Brasil não é essa situação. Pode vir a ser? Eu acho que o Brasil está mais próximo o risco mais próximo do Brasil é a situação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou um narco-estado. Ou se aproxima disso. Agora, virou um narco-estado nas mãos da direita, que faz o discurso da defesa da classificação do Comando Vermelho do PCC como terroristas. É o Rio de Janeiro o problema que o Brasil tem de narco-estado. Né? De riscos de um narco-estado. Você tem alguma história assim com o Pablo Escobar?
Eu tentei entrevistá-lo uma vez. Eu imaginei isso aí. Mas eu não consegui. Não? Eu fui cobrir, em 1985, eu fui cobrir uma das negociações de paz na Colômbia. Negociações do governo com as Farc, né? Uma daquelas negociações que fracassava e voltava à Guerra Civil. E para cobrir essa negociação, eu fui a Medellín, Antioquia, no estado de Antioquia. Eu era garota, eu tinha 23 anos eu tinha. E aí, eu falei, pô, eu tô aqui em Medellín, o cara já era conhecido, né? Pô, vou tentar entrevistar o cara. Havia não era do nada que eu tirei isso. Tinha um cara das Farc, com quem eu conversava, ele estava legalizado, fazia parte da negociação de paz, que tinha um parentesco distante com Pablo Escobar. Eu falei, pô, me ajuda isso. Eu quero fazer uma entrevista com ele. Coisa de garoto, jornalista novo, que é furo, né? Eu sei que eu não consegui essa entrevista e num belo dia eu estava no hotel e me chamam da recepção, né? Sobretudo, tem 2 figuras aqui que querem falar com o senhor. Eu desci, estavam dos caras que eu nunca tinha visto na vida, e falaram, você é fulano de tal? Ah, sou eu. Então, por que você está buscando El Patrón? Ó. Aí eu perguntei, cara, quem é El Patrón? Que isso, mano? Que isso? El Patrón. Aí eu demorei um pouco para entender, porque... Você sabia, Breno? Você é sagaz. Não sabia que... Não, demorei um pouco para entender ali. Aí o sujeito falou, o que você quer conversar? Não, eu quero só fazer uma entrevista. Não, o patrão não dá entrevistas e acho melhor você não procurar mais por El Patrón. Pro bem da sua saúde. Considere o recado dado. Não foram ameaçadores, assim, abertamente, mas do tipo, eu nem insisti, não, mas é uma entrevista pro Brasil. Naquela época você podia... Ele não era deputado ainda nessa época. Não. Foi depois que ele se tornou deputado, né? Mas pouco depois, né? Aí não controlo bem as datas. Pode ser, não? Acho que um pouco depois. Ali. Mas aí não consegui a entrevista. E continuei vivo. Joey não me gostou mais. El Patrón. Por que tá procurando El Patrón? Não, é entrevista, nada demais. Cordialmente, eu sou um fã. E o Bukele, que dia que você vai levar no Ópera Mundi? Você sabe que eu conheço o Bukele, né? Sei, por isso que eu tô te perguntando. Não imagina. Eu conheço o Bukele porque ele era de esquerda, ele foi prefeito de Ele era comunista, o Bukele? Ele veio de uma família, o pai dele era um religioso islâmico em El Salvador. Ele era muito amigo do secretário-geral do Partido Comunista de El Salvador e um dos dirigentes da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que se chamava Shafik Randall. Já faleceu há quase 20 anos. E eu conhecia o Shafik Randall, eu tinha relações, assim, tinha feito matérias em El Salvador, aquela coisa toda. E aí o Shafik tinha como amigo o pai do Bukele. E depois o Bukele cresce, ele entra na Frente Farabundo Martí, Libertação Nacional, vira prefeito de uma cidade do interior, depois é apoiado, vira prefeito da capital, e ele queria ser candidato a presidente da República. Havia uns publicitários brasileiros fazendo campanha dele antes para prefeito, né? Gente que era amiga minha. E aí eu, além de conhecer o pai dele, conheci o Bukele, que era um sujeito muito ambicioso. E ele briga com a Frente Farabundo Martí, com a esquerda salvadorenha, porque ele queria ser candidato a presidente da República, na sucessão do presidente anterior, do Salvador Sánchez Serén. E a Frente não quis ele. Ele era muito jovem, muito independente, muito autônomo, muito, assim, arisco. E ele ficou na fúria. Ele resolveu sair e criar um partido próprio e disputar por conta própria. Né? Ele não é um sujeito originalmente de direita. Ele vira de direita para se eleger. Ele percebe uma oportunidade. Ele vem da publicidade. Ele é muito sagaz. É um cara que vem da publicidade. E ele percebe, uma brecha aqui tem uma direita velha e uma esquerda velha. Forças políticas que desde a Guerra Civil dos anos 80 disputam o país. Essa direita velha está acabada. A esquerda está no governo e tem muitas críticas a ela. Eu vou criar uma nova direita que vai pegar o tema da segurança pública e vai varrer do mapa as velhas forças políticas. E aí ele vira o que ele virou. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Ele não vem da direita. Eu já pedi entrevista para ele. E aí? Não me responderam até agora. Mas a entrevista é assim, você pede... Uma hora acontece. Aí depois você lembra que pediu, você pede de novo. Aí tem uma hora que o cara topa, né? Você acha que as pessoas superestimam demais o que acontece em El Salvador? Veja, todas as forças políticas, elas precisam de exemplos, não precisam? Os exemplos da direita brasileira, eles vão alternando, né? Já foi o Chile, o Chile. Aí o Chile, aí passa a ser El Salvador. A esquerda também busca ser os... A gente fala muito de China, né? A China é a bola da vez agora. A bola da vez, já foi na Soviética no passado. É normal isso, não vejo... Agora, El Salvador, o que El Salvador fez de importante? Um sistema carcerário?
Que ninguém sabe se vai ter sustentabilidade isso. Parece que agora ele solta alguma coisa que eu vi, alguma coisa de um hospital bem, bem moderno, sabe? Para atender de forma geral lá. A população. Ele tem Saúde, sido beneficiado no caso, né? por recursos, porque... Vê, do que vive El Salvador? El Salvador vive do dinheiro dos salvadorenses que moram nos Estados Unidos. Essa é a principal fonte de ingresso de El Salvador. Então ele tá fazendo mais milagre ainda, isso dá mais mérito para ele. Eu digo, mas é que assim, não tem grandes recursos, você tá fazendo grandes mudanças. Mas é um dinheiro que esta fama que ele adquiriu ajuda a atrair, né? Porque o sujeito, quando o país credibilidade, pô. Claro, quando o país passa a ter assim uma repercussão, um país muito pequenininho, né? Passa a ter repercussão, o cara que é um cidadão daquele país, mas mora no exterior, ele fala, pô, bacana, vou ajudar meu país tá fazendo bonito na fita. Né? O cara tá tentando. Então aumentou o ingresso de recursos. Mas El Salvador não tem uma economia próspera. É um país... Os problemas sociais, estruturais de El Salvador continuam lá. Né? Ele faz ele tem um cartão de visitas, que ninguém sabe se dura, que é a maneira como ele liquidou ali com as marras, com as quadrilhas, né? O crime organizado. O crime organizado. Que ele cumpriu um receituário que é repressão pesada. Pesada. Burlando todas as regras. O que faz com que muita gente que está presa está pagando pato sem ter nada, está pagando sem ter nada a ver com pato, né?